Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje é a história de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos: estupro, violência contra a mulher, necrofilia e assassinato em série. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Francisco de Assis Pereira nasceu em Guaraci, no dia 29 de novembro de 1967. Ele era o filho caçula de Maria Helena Pereira e Nelson Pereira, irmão de Luiz Carlos Pereira. Teve uma infância marcada pela pobreza, pois o seu pai era um pescador simples de Guaraci, uma cidade no interior de São Paulo, e não conseguia fazer dinheiro suficiente para proporcionar uma vida de luxo à família. Chico adorava pescar com seu pai e fazia pequenos trabalhos que aparecessem para conseguir dinheiro. Além de pescar com o pai, Chico também relatou em entrevistas tempos depois que ficava desde menino em um matadouro observando os bois serem abatidos, e ainda demonstrou como eles caíam mortos no chão e o quanto aquilo o deixava impressionado. Entre os 17 e 20 e poucos anos, Chico começou a desenvolver uma paixão por patins. Então, passou a ir com frequência para São Paulo, capital, patinar com um grupo de amigos. Ele era excelente com os patins, tanto que ficou conhecido como Chico Estrela entre os artistas de rua que patinavam com ele no Parque Ibirapuera. Depois de um tempo, ele se mudou para São Paulo e conseguiu um emprego como motoboy. Segundo informações, ele era querido por todos que o conheciam, tanto no trabalho como no grupo de patinação. Salvo alguns incidentes, ele era considerado uma pessoa normal. Se não fosse um episódio de violência, o ex-chefe de Chico nunca desconfiaria que empregou e abrigou uma pessoa violenta. O dono do mototáxi em que Chico trabalhava e morava contou à polícia que em um momento de descontração no trabalho, outro funcionário chamou Francisco de gay. Ele ficou furioso e espancou violentamente o colega. A cena deixou todos chocados. Outro relato de violência anterior aos crimes que mais tarde o deixariam conhecido no país inteiro como o maníaco do parque foi o de Tainá, uma ex-ficante de Chico. Eles moraram juntos por mais ou menos um ano, e não raras vezes Chico a espancava, forçava relações sexuais e a ofendia. Anos mais tarde, ele passou a abordar mulheres em lugares públicos como praças e metrô. Não se sabe ao certo a data e nem quantas mulheres foram abordadas por ele, mas o primeiro registro de ocorrência ligado ao caso foi o de uma mulher que afirma ter sido vítima dele em 1996. Mas ele relatou à polícia que a sua primeira vítima foi uma moça que ele abordou na semana do Natal de 1997. Os especialistas que trabalharam no caso dizem que Francisco foi evoluindo a cada crime e que no início ele só estuprava, mas com o tempo ele passou a matar. Ao todo, ele fez 23 vítimas, que são conhecidas perante a investigação, que foram até a delegacia, se apresentaram e fizeram boletim de ocorrência e prestaram depoimento. Mas o maníaco do parque só assume os crimes em que ele de fato matou as vítimas, que foram 11 mulheres. As demais que ele agrediu e estuprou, ele não confessou nenhum crime. E, inclusive, afirmou que todas as mulheres que entraram com ele na mata não voltaram vivas. Aos olhos dos especialistas, essa era uma forma de autoafirmação em que ele se apoiava para se sentir mais homem, já que foi constatado que ele só conseguia ter ereções por um curto espaço de tempo. Algumas controvérsias rodeiam a criação do perfil criminal de Francisco. É muito comum que serial killers tenham vivido traumas e abusos na infância e que acabaram contribuindo de certa forma para o cometimento de crimes cruéis na vida adulta. No caso de Francisco, ele alega ter sofrido abuso sexual na infância por parte de sua tia, Diva, a irmã caçula de sua mãe. Ela teria obrigado a tocar em suas partes íntimas e a estimular sexualmente. Esse fato teria gerado uma fixação por seios na vida adulta de Chico, e que provavelmente influenciou nas escolhas das vítimas. Mas a tia em questão nega todas as alegações de que isso tenha acontecido. Outro fator relacionado a estímulos sexuais é a história de que uma ex-namorada tivesse mordido a genitália de Chico, e essa mordida forte tenha sido a origem do problema em não conseguir ficar ereto por muito tempo.
O problema foi indagado pela médica legista que realizou a autópsia de 2 vítimas do maníaco do parque e aparece na série documental Investigação Criminal, primeira temporada, episódio 8. Esse seriado passa na Prime Video. Questionando se realmente ele conseguia ter ereções mesmo com as vítimas mortas, pois não havia sido encontrado sêmen em nenhuma dessas 2 vítimas em que ela fez a autópsia. A médica ainda fez esse questionamento porque o delegado do caso faz um paralelo na criação do perfil criminal de Chico e tenta mapear as motivações dos crimes, tentando descobrir se ele praticava necrofilia com os corpos para que não fosse julgado caso não conseguisse estuprar as vítimas enquanto elas ainda estivessem vivas. Nem todas as vítimas tinham sêmen em seu corpo, mas os sinais de violência eram claros. O maníaco do parque espancava todas as vítimas, dava socos, chutes, mordia e as estrangulavam. A polícia denominou o modus operandi do maníaco de tour do horror, porque todos os cadáveres tinham marcas de lesões horríveis. Além da violência física, as vítimas sobreviventes afirmaram que ele as ameaçava e mostrava os corpos em decomposição das outras mulheres que ele havia matado, como forma de mantê-las na linha. E ele dizia: "Se você não se comportar, é assim que você vai ficar. Eu vou te matar." E mostrava os corpos. Chico levava as mulheres para o parque com a promessa de fazer fotografias para marcas de produtos de beleza. Ele as abordava na rua e falava o quanto elas eram lindas e o quanto podiam ganhar dinheiro trabalhando como modelo. Ele as levava para o Parque do Estado, no final da tarde, entre 17 e 18 horas. E após encenar que uma equipe estava a caminho, ele dava início à tour do horror. Espancava, amarrava, torturava, mordia e estuprava, obrigava as vítimas a realizarem o sexo oral nele, e então ele as estrangulava com um cinto, cadarço ou algum objeto da própria vítima que o possibilitasse matá-la. Ele passava um tempo com os corpos das vítimas. Ele beijava os corpos e chegou a dizer que a luz da lua reluzia o corpo de uma delas, e que aquilo fez ele ficar apaixonado pelo cadáver de uma das vítimas. O corpo de Selma, a última vítima do maníaco do parque, foi o primeiro corpo a ser encontrado. Ele foi visto por um garotinho que entrou no Parque do Estado para buscar a sua pipa que havia caído dentro da mata. A polícia militar foi acionada e uma investigação começou. A Selma foi estrangulada e tinha mordidas espalhadas por todo o corpo. Além disso, o maníaco do parque posicionou o corpo da vítima como se ela estivesse de 4. Ficou constatado que ela não morreu nessa posição, que ele realmente colocou o corpo dela dessa forma. Na biópsia, ficou indicado que as mordidas eram proferidas enquanto as vítimas ainda estavam vivas. Chico afirmou que gostava de mordê-las para tentar arrancar a pele de seus corpos, e completou dizendo: "Acontecia o desejo, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa. O inimigo gerando dentro de mim, essa não escapa. Se ela falar sim, eu vou devorar ela viva." Não era nem uma prática sexual, era uma coisa canibal. Outros corpos foram encontrados 2 dias após o de Selma, por um senhor que havia montado armadilhas para pegar passarinhos no parque. Ele relatou que sentiu um cheiro forte vindo da mata e que foi vasculhar de onde vinha o fedor. Então ele encontrou mais 2 corpos. A polícia foi novamente acionada e uma força-tarefa foi montada. A polícia passou a investigar os desaparecimentos de mulheres com os mesmos perfis das vítimas já encontradas. E como o caso foi amplamente divulgado, novas vítimas sobreviventes apareceram para relatar que foram abusadas no Parque do Estado por um homem. Foi feito um retrato falado do maníaco do parque e no outro dia estava estampado em todos os jornais. Chico eventualmente se viu naquele retrato e decidiu fugir. Ele queimou alguns pertences das vítimas que havia guardado e jogou na privada do banheiro de seu quarto, que ficava no mototáxi em que ele trabalhava. Ele escreveu um bilhete para o dono agradecendo o trabalho e o acolhimento e lamentava que precisasse ir embora, mas reforçou que tinha que ser assim. O bilhete foi deixado ao lado de seu retrato falado, e ele simplesmente desapareceu. Uma mulher que pediu sigilo total foi até a polícia dizendo que o maníaco do parque havia abordado na rua insistentemente, a ponto de ela o ameaçar chamar a polícia. Ele então deixou um papel com seu número de telefone e o seu nome, Jean, um nome falso, mas o telefone era o do mototáxi em que ele trabalhava. A polícia foi até lá e o dono disse que não trabalhava nenhum Jean no local, mas que alguns dias atrás um funcionário tinha ido embora em circunstâncias estranhas, deixando apenas um bilhete.
Ele ainda informou que não era a primeira vez que a polícia o procurava, pois meses atrás ele havia sido questionado sobre um cheque que ele usou para comprar um capacete. O cheque era de Isadora Frenkel e estava assinado por ela, mas na hora da compra ele precisou preencher um RG e ele colocou o dele. Como a Isadora estava desaparecida, a polícia foi perguntar para Chico o porquê ele usara o cheque de uma pessoa desaparecida, pois ele disse que a Isadora era sua namorada e que ele não sabia nada sobre o desaparecimento. Como não havia um corpo, ele não foi considerado culpado de nada, mas era tratado como um suspeito. A polícia entrou em contato com o Departamento de Pessoas Desaparecidas e pediu todos os dados de Francisco. A foto dele foi impressa e as vítimas sobreviventes confirmaram que aquele era o maníaco do parque. Os jornais de todo o país passaram a divulgar as fotos de Francisco diariamente. Ele era o homem mais procurado do Brasil e no dia 4 de agosto de 1998, Francisco foi preso em Itaqui, no Rio Grande do Sul, graças à denúncia de um pescador local que o abrigou. Francisco havia pedido abrigo em troca de qualquer trabalho e se apresentou com o nome de Pedro. Mas nesse dia, enquanto ele estava pescando, passou a sua foto no jornal e o pescador local foi conferir nos documentos pessoais de Pedro se ele era o maníaco do parque. E assim que ele confirmou que Pedro na verdade era Francisco, ligou para a polícia imediatamente. Num primeiro momento, Francisco negou qualquer ligação com os crimes, mas depois de ver que não adiantaria, passou a cooperar com a polícia. Ele aceitou ir até o Parque do Estado e contou em detalhes como cometia todos os crimes. Ele também levou a polícia ao corpo de Isadora, que até então não tinha sido encontrado. Ligar ele à morte ou ao desaparecimento de Isadora era a última prova que a polícia precisava, já que todas as vítimas sobreviventes já haviam o identificado e os documentos de Selma foram encontrados queimados dentro da privada do quarto de Francisco. O dono do mototáxi encontrou os documentos enquanto tentava desentupir o vaso, que precisou ser quebrado. Ele chamou a polícia assim que descobriu os documentos. Então, mesmo que Francisco não admitisse os crimes, já haviam provas contundentes contra ele. Francisco de Assis Pereira foi preso e, posteriormente, condenado a 285 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão. Atualmente, ele cumpre pena na penitenciária Orlando Brando Filinto de Iaras, São Paulo, uma unidade prisional própria para autores de crimes sexuais do Estado. Apesar de ficar conhecido como o maníaco do parque, os especialistas que trabalharam no caso o consideram um psicopata perigoso e que pode voltar a matar se posto em liberdade. É destacado ainda que a palavra maníaco é usada incorretamente pela mídia que difundiu o termo. Na verdade, um maníaco é todo aquele que possui manias, seja roer unhas, fazer compras, permanecer em estado de depressão ou ansiedade, entre outros. O termo correto a ser usado deveria ser psicopata, uma vez que se caracteriza pela essência de desvios de caráter por conta da não assimilação afetiva das normas morais de convivência social, resultando na incapacidade de um indivíduo sentir-se culpado por sua conduta antissocial. O psicopata tem plena condição de entender racionalmente as proibições legais. O que lhe falta é a apreensão do significado afetivo e emocional das transgressões que comete. O que o atrai é a realização obsessiva de suas fantasias macabras, mas o que mantém em ação é a impunidade e a sensação de poder que lhe confere a convicção de estar acima dos outros homens, da lei e da moral. Não consegui confirmar oficialmente essa informação, mas de acordo com a minha pesquisa, em 2028 ele estará elegível para ser posto em liberdade. Eu coloquei que eu não consegui confirmar porque eu pesquisei no ESAGE o processo dele, né? Eu sou advogada, então eu tenho acesso ao ESAGE, mas não consegui abrir o processo dele, não consegui encontrar. Então, essa informação sobre ele sair em 2028 é uma informação que tem em vários lugares, né? Várias fontes de pesquisa, mas que eu não consegui confirmar oficialmente no processo, né? Eu não consegui ver o cálculo de pena dele. Então, não é uma informação oficial, mas fica a título de curiosidade. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem debater sobre o caso, me mandem lá no Instagram do The Crime. No meu também, pessoal, tem Naba Varesco.
no vídeo do YouTube, que tem a parte lá para colocar comentários. E deixei todas as fontes de pesquisa lá no blog, tem tudo lá. E outra coisa, gente, é muito importante que vocês me sigam lá no Instagram, ou no meu pessoal, ou no do The Crime, que eu tenho feito enquetes para vocês escolherem o caso da semana. A semana passada eu coloquei entre um serial killer gringo e o maníaco do parque, e vocês escolheram, vocês e o pessoal que me segue lá no Insta, escolheram o maníaco do parque. Hoje tá rolando a enquete também sobre o caso de quinta-feira e o podcast da segunda que vem, que é sobre uma seita brasileira, que eles praticavam canibalismo e um monte de coisa assim, ou um massacre internacional que matou quase 100 pessoas. Então a enquete tá rolando ainda, me siga lá no Instagram para vocês conseguirem participar e ajudar a escolher o caso de quinta. E eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo.